E vamos abrir essa edição do Jornal Jovem Pan falando justamente sobre o depoimento do ex-ministro Anderson Torres à Polícia Federal, sobre um inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições de 2022. Por isso, vamos acionar ao vivo a repórter Berenice Leite, que chega da capital federal. Berenice, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, Anderson Torres ficou em silêncio nesse depoimento ou não? Oi, Daniel, uma boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, poderia ter usado o seu direito de ficar em silêncio, mas respondeu todos os questionamentos, algo inclusive que a sua defesa ressaltou ali no final da oitiva, essa oitiva que durou aí pouco mais de 2 horas, quase 2h30. Como eu disse, respondeu a todos os questionamentos e os principais pontos que a gente destaca em relação desse inquérito que investiga a blitz realizada no segundo turno das eleições. Ele era ministro da Justiça na época e a polícia suspeita, de acordo ali com as investigações, de que essa blitz teria o intuito de impedir que eleitores de Lula chegassem nos locais de votação. Bom, vamos aos questionamentos em relação à viagem que ele teria feito a Salvador. Ele disse que neste período próximo ali das eleições, ele esteve sim em Salvador, mas foi a convite do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, e ele foi para visitar uma obra da superintendência. Isso foi inclusive registrado pela imprensa local, inclusive também consta no site interno da polícia, da PF, Ele também disse que nunca houve nenhum tipo de interferência para a ação conjunta entre a Polícia Federal e a PRF. Em relação a um boletim de inteligência feito pela delegada Marília Alencar, que é ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, esse boletim teria informações sobre cidades e também escolas com o número de eleitores, tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele contou durante essa oitiva que recebeu sim esse boletim de inteligência com essas informações, mas que não compartilhou com a Superintendência da Bahia, nem mesmo também com a Polícia Rodoviária Federal, e que jamais interferiu nos planejamentos tanto da Polícia Federal quanto da PRF em questões de blitz e abordagens. Por fim, destacamos ainda a oitiva de Anderson Torres. Ele comentou sobre a questão de crimes eleitorais, que esse era o único objetivo dele na época, no ano passado, durante o período eleitoral, combater crimes eleitorais independente do candidato ou partido. Relembrando, esta é a terceira oitiva de Anderson Torres. Na primeira, ele usou o seu direito de permanecer em silêncio, porque a defesa ainda não tinha conhecimento dos autos, mas é bom também a gente ressaltar que ele está em uma prisão preventiva desde o dia 14 de janeiro, em fator de um outro inquérito, onde ele é investigado por omissão enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, em fator das invasões nas sedes dos 3 poderes. Anderson Torres, então, hoje foi ouvido por um outro inquérito, que a gente já citou a questão da blitz, e muitas notícias têm saído em torno do ex-ministro da Justiça. Os parlamentares aqui no Congresso comentam, inclusive, uma questão sobre abuso de autoridade, porque nos últimos dias circulou a notícia de que a Polícia Federal abriu um procedimento administrativo para investigar a sua atuação, até porque ele é delegado federal de carreira, e saíram notícias já dando como certo que ele será exonerado e perder, inclusive, naturalmente, o seu salário. Eles investigam os parlamentares, na verdade, eles querem saber por que a Diretoria-Geral da Polícia Federal já dá como certo se ainda ele deve ser investigado internamente. Vamos ouvir o que disse o deputado Sanderson, que inclusive é policial federal, mas está afastado em fator do seu mandato aqui na casa. Vamos ver. Nos regimes totalitários, isso é algo comum. Numa democracia, não. Eu cito aqui o caso do ministro Anderson Torres, que está há 4 meses preso preventivamente, e ontem e hoje vimos notícias dando conta que a cúpula da Polícia Federal dá como certa a sua demissão. Ora, se nem processo administrativo disciplinar foi até agora instaurado, como a cúpula ou a direção da PF já sabe que ele vai para a rua? Isso aí é uma quebra horrível do devido processo legal, antecipando um julgamento num pré-julgamento que configura em si abuso de autoridade.